A biomédica e cientista baiana Jaqueline Góes, que integrou a equipe responsável pelo sequenciamento genético do coronavírus nos primeiros casos de Covid-19 na América Latina, ela que também participou da equipe que sequenciou o genoma do vírus da Zika, recentemente foi uma das cientistas escolhidas pela fabricante de brinquedos Mattel para ser homenageada com a boneca Barbie. Uma boneca negra que reproduz as características da cientista. A biomédica e cientista Jaqueline Góes é nossa convidada. É com ela que a gente fala agora. Ela que está em Londres, portanto, fala diretamente da Inglaterra. Seja muito bem-vinda, um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, doutora Jaqueline. Bom dia, Jefferson. Muito obrigada pelo convite. É um prazer também estar aqui com vocês. Conta pra gente como é que tá essa experiência de ser representada por uma boneca. Olha, eu já vi a boneca lindíssima, tão linda quanto a senhora, com todo respeito, mas é verdade. É uma experiência nova na sua vida, certamente, não? Com certeza, completamente nova. Jamais imaginei que poderia virar uma boneca e mais ainda uma boneca Barbie, né, que a gente sabe que tem uma representatividade muito grande na infância das crianças e da minha especialmente, e na realidade ter me tornado uma boneca enquanto cientista e mulher negra, eu acho que traz muito peso para essa questão da infância, da inspiração dessas crianças. Mostra que as meninas, elas podem primeiro se verem, né, na imagem daquela boneca, uma boneca negra com cabelos crespos, mas que elas também podem almejar ser cientistas, né, que eu acho que é uma profissão que não se falava muito antes dessa pandemia. A gente não tinha uma discussão muito forte sobre isso, e tá sendo muito gostoso, assim, a repercussão. É uma boneca que foi feita exclusivamente para homenagem, não existe ainda, pelo menos por parte da Mattel, o interesse, eu não sei, talvez em comercializar, mas eu acho que o fato de existir uma boneca negra, baiana, brasileira, cientista, já traz um pouco, né, dessa proximidade para o que a gente tem no Brasil. Como é que se deu esse trabalho de definição da boneca? Porque ela é de fato muito parecida com a senhora. Foi preciso algum... Com a senhora, Jaqueline, uma pessoa tão jovem, você chamando ela de senhora... É pelo respeito. Não faça isso, tudo bem, chama ela de doutora, mas senhora... Não, é pelo respeito, eu sei, ela é super nova, tá bom, você... Não, eu prefiro chamar de senhora. Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, tá? A gente... respeita, mas tudo bem, tá? Tudo bem te chamar de senhora? Agora o Fernando me colocou numa situação aqui. Ora. Fica à vontade. Tá. Pode ser senhora, pode ser você, pode ser doutora. Mas me conta, teve esse trabalho, alguma característica genética? A fabricante de brinquedos precisou disso para chegar à boneca? Não, na realidade, eles entraram em contato com a Black Influence, que é a agência que tem organizado para mim, né, todas essas campanhas que eu tenho feito, e a partir daí a gente entrou no processo criativo junto com eles. Eles pediram para que eu enviasse muitas fotos, principalmente foto do jeito que eu gostaria que a boneca tivesse. Então, assim, a roupa da boneca, o jaleco, o sapato, o colar, o brinco, são todos elementos que eu realmente uso, né? São elementos, são réplicas, na realidade, do meu jeito de vestir. E isso foi muito bacana, porque eles quiseram realmente reproduzir aquilo que eu sou durante o meu período de trabalho, durante a minha atuação profissional. Então, eu troquei muitas fotos com eles, principalmente fotos do rosto, para que eles pudessem pegar detalhes. A gente passou por uma série de processos de aprovação do que ia sendo produzido. Então, a aprovação do cabelo, a aprovação do sapato, a aprovação da roupa, do tom da pele. Então, tudo isso, assim,
Foi um processo bem gostoso, correu em confidencialidade, então eu não podia contar para as pessoas, eu tive que segurar a notícia até da minha mãe, eu não pude falar para minha mãe nem mostrar para ela as fotos, porque tinha toda essa questão, mas foi muito bacana, assim, poder dizer, não, olha, eu queria que o cabelo fosse mais assim. Eles deram as opções do sapato, e eu falei, eu acho que esse parece mais com o sapato que eu usaria no dia a dia. E aí foi gostoso esse processo, mas mais do que isso, foi realmente para que a boneca ficasse parecida comigo. E eu sinto que ela é realmente a minha cara, ela me representa. Que legal, né? Então tá mais do que satisfeita com o resultado. O que você acha que isso pode representar para o mercado em geral? Porque é uma quebra de paradigma, de certa forma? Com certeza. Eu sei que a própria Mattel, ela tem outras bonecas que trazem um pouco dessa diversidade que a gente tem, né? Então tem bonecas de todos os perfis corporais, de profissões e de cor da pele. Mas eu acho que a boneca cientista, ela é pioneira no sentido de que essa profissão, especialmente agora, durante a pandemia, ficou muito em evidência. E a gente traz isso para uma representatividade brasileira, que eu acho que é algo muito importante. A gente não tem isso. Infelizmente, a gente ainda não tem no Brasil essa cultura de compra mesmo de brinquedos que prezem por essa diversidade. E aí eu não estou falando apenas de pessoas negras, mas assim, de um modo geral, não existem opções de diversidade para as crianças. Então, eu acho que faz todo sentido ter uma boneca cientista negra, baiana, brasileira, mas mais do que isso, desperta o interesse que as pessoas têm. Eu recebo muita mensagem de pessoas perguntando onde comprar a boneca, e aí eu explico que a boneca foi exclusiva para a homenagem, que ela não tem pretensão de ir para as prateleiras ainda, e que não sei como é que a Mattel vai desenvolver isso, mas eu acho que isso traz um alerta para outras empresas, inclusive, que tenham interesse em trazer diversidade nos brinquedos. Porque toda essa questão da diversidade de brinquedos, eu acho que faz uma diferença incrível na educação de uma criança. E a partir da educação de base, quando você traz todo esse processo de que pessoas são diversas e que está tudo bem e é normal que as pessoas sejam diversas e que a gente não precisa nem se assustar, nem olhar o outro como diferente, e a gente traz isso para a educação ali de meninos e meninas, ainda na fase infantil mesmo, assim, de formação de caráter, de crescimento, de ambientação. Eu acho que isso minimiza muito todas as outras questões sobre preconceito, sobre diversidades que a gente tem vivido agora, né, em fase adulta. Então eu creio que isso é um ponto de partida para as novas gerações, para que a gente possa minimizar, né, esses danos que foram causados, obviamente, por criação, pela forma como a gente sempre viu o mundo e como a gente sempre viu pessoas diferentes, como pessoas completamente fora ou à margem, né, do que é a normalidade. Então eu acho que é muito importante. Jaqueline, quando você teve a notícia que poderia virar uma Barbie, qual foi a sua reação? Porque a gente estava conversando agora e você citou essa questão da representatividade como mulher negra, como mulher brasileira, estando com um dos maiores símbolos do universo infantil, que é uma boneca Barbie. Você lembra da sua reação no exato momento em que você soube que poderia ser uma Barbie? Eu lembro, Fernando, eu vou te ser sincera, eu não acreditei. Achei que o Ricardo estava brincando. E eu falei pra ele, Rick, para com isso, vamos falar sério. Aí eu tô falando sério. Eu falei, fala logo o que é, porque eu imaginei que fosse qualquer outro tipo de campanha para dar uma palestra, porque eu recebo muito convite para dar palestra, para ministrar aulas. E ele, não, eu tô falando sério. Aí eu falei, você tá falando sério? Ele disse, estou falando sério. Eu falei, meu Deus, eu acho que a expressão foi essa, foi de descrédito inicialmente, mas depois de uma profunda, como é que eu poderia, eu acho que eu fiquei maravilhada com tudo que
que eu ouvi, e ele foi explicando como é que seria o processo. Eu comecei a perceber que era realmente verdade, que ele estava falando sobre a questão das fotos e os deadlines, e eu falei, meu Deus, é verdade, eu vou virar uma Barbie, eu nunca imaginei isso na vida. E aí comecei a ter aquele processo de aceitação também, porque eu nunca me pareci com uma Barbie. Eu brincava com bonecos Barbies, porque as minhas primas tinham, as minhas vizinhas tinham, então era o point, eu vou chamar assim, era o point da adolescência ali, da juventudezinha, brincar com Barbie. Então tinha casa, tinha uma série de coisas, mas eu nunca me vi representada, e nem elas se viram representadas, porque somos todas negras e as Barbies eram brancas, com os cabelos lisíssimos e os olhos azuis, e a gente brincava porque era uma coisa, como você falou, era um símbolo, né, mundial ali na infância, e era o que a gente tinha. Então assim, eu fiquei muito maravilhada, e de início eu não acreditei, eu achei que ele estava realmente pregando uma peça, mas depois eu fiquei muito maravilhada, e eu diria que até me senti extremamente lisonjeada por ter sido escolhida, porque eu acho que tem muitas outras mulheres que se encaixaram perfeitamente também nesse perfil, e eu fui a escolhida, né, aqui no Brasil. Então foi muito gratificante. E olha, parabéns, viu, mais do que merecida pela sua representatividade, pela sua beleza também. Tá aí uma belíssima boneca Barbie. E um trabalho belíssimo também, exato, né? Exatamente. O trabalho de sequenciar tão rapidamente o DNA, o RNA do vírus. Então, parabéns, e que você siga inspirando tantas meninas e meninos nesse seu trabalho como cientista. Um prazer tê-la aqui conosco, viu, Jaqueline? Seja sempre bem-vinda. Aproveite que você está em Londres. Então, que legal. Receba o nosso abraço, o nosso muito obrigado pela sua disponibilidade também. Mais uma vez, os nossos parabéns, e até uma próxima, Jaqueline. Obrigada, Jefferson, muito obrigada, Fernando. É um prazer sempre falar com a Bahia. Eu me sinto em casa e espero que a gente possa ter outros momentos, sim. Obrigada, um bom dia para vocês. Obrigado, Jaqueline Góes de Jesus, biomédica e cientista, ela que integrou a equipe responsável pelo sequenciamento genético do coronavírus, também sequenciou o genoma do vírus da Zika, e agora sendo agraciada com uma boneca Barbie. É a cara dela. Tá certo, valeu. 8h41 na Tarde FM.